O sacrifício já foi feito, a Escritura está em nossas mãos, assim como a revelação. Nós precisamos ir até Ele, porque Ele já veio até nós. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne, e precisamos ouvir a voz. Precisamos discernir o caminho da nuvem. Precisamos voltar a caminhar por fé, porque Ele já rugiu. E quando o leão ruge, a selva estremece, céus e terra estremecem. O leão já rugiu, e nós precisamos tomar um posicionamento e dar uma resposta a tudo que ouvimos, a tudo que recebemos desse altar, tudo que absorvemos há anos de evangelho. É preciso de um reposicionamento em fé, de uma resposta em oração, em súplica. Começa a clamar no teu lugar, começa a rugir no teu lugar, começa a rugir na tua casa, na autoridade que é no nome de Jesus. Porque talvez até esse momento, depois de tudo que você viu e viu ano passado e está vendo no cenário da nação, talvez você ainda não entendeu que a resposta que o mundo precisa não está no governo, não está no nosso presidente, não está na figura do nosso prefeito, mas está na igreja. Porque nós somos a porta, nós somos a porta de acesso para que o reino de Deus venha na terra e para que o mundo conheça Yeshua, Jesus, o Rei. Oh Senhor, oramos em fé em Tua presença, clamamos em nome de Jesus. No meio de uma multidão de pessoas aflitas, no meio de uma multidão de pessoas desesperançadas, no meio de uma igreja que caiu em apostasia, no meio de tantas vozes, Pai, vozes emocionais, vozes que atacam as nossas mentes, vozes do dia a dia, de circunstâncias contrárias, nos levantamos em Teu nome e clamamos: Jesus, Jesus, vem como intervenção do céu sobre essa cidade, vem como intervenção sobre o céu, sobre homens e mulheres, sobre comerciantes, vem como intervenção do céu sobre a economia, sobre a política, sobre a educação, oh, sobre a saúde, porque Tu és Deus e nós bradamos e clamamos na terra. Nós rugimos como filhos do leão, Pai, nós liremos as nossas vozes, porque a autoridade no Teu nome, a autoridade no nome de Yeshua HaMashiach. Nós levantamos nossas vozes como filhos do leão, como leões em Tua presença. Oh, recabaçou que terebachara. Você que ora em línguas, começa a orar no Espírito Santo aí dentro da tua casa, no teu trabalho, no teu carro. Começa a dar uma rajada de línguas estranhas, começa a mudar a atmosfera. Essa atmosfera de medo, de tristeza, de depressão, de intimidação, essa atmosfera carnal, essa atmosfera que não é a natureza do céu. O recantorromanai, nós clamamos: venha o Teu reino, venha o céu sobre essa cidade, venha o céu sobre o nosso governo, venha o Teu reino sobre Catanduva, Pai. Vem dissipar, Pai, o caos de miséria, vem transformar a nossa vida de religiosidade cristã em uma vida de filhos em Tua presença, em Tua mesa. Vem nessa hora tocando os enfermos, vem nessa hora tocando os doentes de alma, vem nessa hora tirando todo o medo, porque a Tua palavra diz: ser forte, ser corajoso, não temas, não temos aquilo que o homem pode fazer contra nós. O nosso temor está no Senhor, o nosso temor está no Senhor. Então nos realinha mais uma vez, nos leva em arrependimento mais uma vez, nos reposiciona como igreja que ora. É uma igreja que ora, é uma igreja que ouve o Espírito Santo, é uma igreja que adora, é uma igreja que derruba fortaleza, é uma igreja que ora, é uma igreja que profetiza. Shokotoromanai, começa a profetizar avivamento aí na tua casa, começa a profetizar a justiça do céu, começa a profetizar o recurso do alto, começa a levantar a tua voz como leão, começa a profetizar, a chamar a existência, uma intervenção dos céus sobre essa cidade, a chamar a existência, uma intervenção dos céus sobre essa nação. Estou ouvindo a sua voz no meio da multidão, eu vou ao seu encontro. Queremos ouvir o som. Estou ouvindo a sua voz meio da multidão,
Venha ao nosso encontro, Yeshua, andando sobre as águas. Queremos ouvir a voz daquele que está andando sobre as águas. Queremos ser como a mulher no fluxo de sangue, Pai, que ouve a tua voz, que ouve a tua voz, que ouve a tua voz em meia multidão, mesmo uma multidão te envolvendo, mesmo com tantas vozes e sons desse mundo. Rugiu o leão, quem não profetizará? Rugiu o leão, quem não profetizará? Nós profetizamos, ó Pai, venha o teu reino, o teu governo, porque estamos indo até ti nesse momento. Estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em o nome de Jesus. Estou ouvindo a sua voz no meio da multidão. Eu vou ao seu encontro. Estou ouvindo a sua voz no meio da multidão. Eu vou ao seu encontro. Estou ouvindo a sua voz no meio da multidão. Eu vou ao seu encontro. Aplauda Jesus. Graças a Deus. É muito bom estar aqui com você nesse lugar. Deus é muito bom. Nós estamos debaixo de um decreto do nosso governo. Embora esse decreto, ele, de forma oficial, ele apenas esteja valendo a partir de sábado, nós como igreja, nós somos o padrão, nós somos um povo obediente. Nós poderíamos ter feito o culto das 7 às 8, só que seria muito complicado. Algumas pessoas trabalham, outras têm afazeres como buscar filhos em escola, em parentes. Algumas pessoas saem 6, 7h30 de casa. E ficaria meio que inviável, né? Nós sabemos disso. Então, por essa razão que nos movemos com o nosso culto online hoje, tá? Nosso culto, esta quinta, a próxima quinta e a outra quinta, porque o decreto vai até o dia 19, nosso culto será online às quinta-feiras, ok? Mas atividades como Teams, Flame, continuam normalmente, né? Porque nós somos serviço essencial e a igreja funciona normalmente, seguindo todos os protocolos. Então se continuam as atividades antes das 8, tá bom? Ministério de Zeladoria pela manhã, domingo de manhã funciona normalmente, ok? E o nosso culto, guarda aí, anota aí, eu fiz uma mudança de horário, presta atenção, mais uma vez. Depois eu vou estar colocando nossos grupos de comunicação de liderança, nosso grupo da zeladoria, que está quase todo mundo da igreja. Nosso culto será realizado no domingo, 5 horas da tarde. Tá bom? 5 horas. E por que 5 horas da tarde? Porque o decreto do governo vai até às 8. Nós tínhamos uma flexibilidade da prefeitura de conseguir acabar até 8h30 o culto. Até 8h15, 8h20, ninguém vai mexer com a gente. Então esse decreto vai até às 8. E para não acabar o culto correndo, e você ir embora correndo, a gente tem um transtorno aqui talvez, enfim, nosso culto começa às 5, que eu creio que até às 7, um pouquinho antes das 7 o culto está acabando. Então, esse momento requer de nós, de cada um de nós, uma compreensão, porque eu sei que as galera que serve, principalmente louvor, intercessão, vai ter que chegar um pouco mais cedo, comunicação, áudio, na verdade vai ter que chegar bem mais cedo. Mas por outro lado, vai estar um pouco mais cedo em casa. Mas enfim, nosso objetivo não é nem fazer você que venha mais cedo na igreja, e nem também deixar um quê de conforto, né? Talvez o cara que não serve em nenhum ministério, não precisa estar aqui, pensa assim: amei esse horário,
esse horário é para mim. Então esse horário é um horário que se adequa ao lockdown. Acabando o lockdown, os nossos cultos voltam à vida normal, culto às 7 horas da noite, como sempre foi, tá bom? O culto volta ao normal, evita a volta ao normal. Então repito, culto domingo, 5 horas da tarde, adiantemos nossos relógios, você que serve, adiantemos você que é da liderança, organiza teu ministério. A gente vai estar funcionando de forma normal no domingo, todos os ministérios, toda a logística, toda a organização. Nós não podemos perder a organização e a logística nesse momento, porque senão acontece como foi ano passado. A gente viveu tanto tempo no culto online, tanto tempo no bom sentido da palavra, levando nas coxas, porque não tinha como, tinha que levar nas coxas alguma coisa, reduzindo o tempo, sem ensaio de louvor, que a gente se perdeu em algumas coisas. E para voltar, a gente está voltando ainda, se for ver. A gente estava no planejamento de voltar com as células de alguma forma, pelo menos célula online. A gente estava de algum planejamento de voltar com mais algumas atividades, tá? E a gente está com esse plano ainda, porque o ano não acabou, Deus não mudou. Tudo que nós projetamos para o ano de 2021, talvez não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, ou se adequando em alguma forma com o horário, ou mudança de horário, não importa, isso vai acontecer, tá bom? A gente está vivendo um momento difícil, mais uma vez, a gente está colaborando com as nossas autoridades, estamos em oração, tá? Se você não sabe, segunda, nós estivemos em oração no hospital, então nessa próxima segunda estaremos de novo, orando no hospital, 6 horas da tarde, no Hospital Emílio Carlos, e isso repercutiu tanto na cidade de forma positiva. Por quê? Porque muita gente olha para a igreja e realmente, há igrejas, entre aspas, que não são essenciais. Uma igreja que não cuida do órfão, da viúva, uma igreja que não cumpre o papel de transformação social na cidade, uma igreja que não ora pela cidade, uma igreja que só pensa em si mesmo e ainda está vivendo no corredor da bênção, do milagre, do lenço ungido, da minha necessidade, que não ensina a cada membro se mover como filho em autoridade, a descobrir a sua chamada, influenciar, que não quebra esse estereotipo de divisão entre sacro, entre o sagrado e a vida secular. O teu emprego, a tua vida, o teu casamento, o teu lar e a igreja é uma coisa só. Nós somos a igreja. A igreja não é estrutura, mas precisamos de uma estrutura para cultuar, mas nós não somos escravos dela. Não somos escravos da estrutura, porque a igreja é pessoas. Então nesse tempo que se chama hoje, eu lhe pergunto, você como igreja, você é essencial para a cidade, para as vidas? Você é necessário como voz profética? Você é necessário como evangelista? Você é necessário servir nas mesas? Você responde para você. Porque se você se vê como alguém não essencial, alguma coisa está errada com o teu cristianismo. O cristianismo, o cristão, o filho de Deus, a igreja, ela é muito necessária. Famílias dependem da igreja. Nós temos pessoas que nós entregamos marmita na terça-feira, mais de 100 crianças que dependem da igreja. Nós temos pessoas que precisam da igreja. A economia, a política, a cidade, comerciante, que está desesperado hoje, que pode cair em depressão se não se cuidar, precisa da oração da igreja, do colo da igreja. A gente não deve, como igreja, travar nossa guerra no âmbito pessoal, respondendo à altura alguma afronta, porque mesmo aquele que nos afronta, amanhã está precisando de nós. A igreja é um canal de fé, de esperança, de amor. Nós somos a luz do mundo, o sal na terra. Então eu te pergunto, você como igreja, você é essencial? Se você não fosse igreja, ou se você se desviar da própria igreja, sentiria a tua falta? Isso fala em tudo, porque a igreja começa aqui, no serviço, na música, na intercessão, na oração, na pregação, no ensino, no dia a dia, nas vigílias, no evangelismo, no amor, na oferta, na entrega, no cuidado. Então te pergunto, porque se você não foi essencial até hoje, você ainda pode mudar, porque nós só não realizamos mais como igreja, porque muita gente se vê envolvido na falta de mão de obra. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Eu não sei se você nesse tempo, você ficou em casa até hoje, de segunda, terça e quarta em casa, de quinta poderia pegar culto e vir aqui no templo clamar a Deus, orar e congregar os seus irmãos, e você não congregou talvez por luxo, por cansaço. Eu não sei o que te barrou ou o que tem te barrado, mas se você tem uma desculpa bem elaborada, só tem uma coisa que te prende:
de viver para Jesus. É você mesmo. São as suas escolhas. Quando você serve a Deus, servindo a homens, quando você cuida do órfão e da viúva, posso te falar? Muita gente talvez já tenha perdido de ser abençoado, porque nessa estação que passou, todos que cuidaram das crianças do Jardim Eldorado, sem exceção, prosperaram, financeiramente, espiritualmente, como pessoa. E por muitas vezes Deus entrega coisas na sua mão, para que você realize, e a gente não leva. A gente inverte valor, a gente começa a pensar na gente, daqui a pouco a gente está no Netflix de novo, daqui a pouco a gente está na preguiça de novo, daqui a pouco a gente está pensando só na gente, porque se nessa altura do campeonato, você está pensando só em você, então o cristianismo está equivocado, está muito equivocado, porque desde o início da pandemia, da mesma maneira como você poderia pegar Covid, ou teu filho pegar Covid, eu e a pastora também, intercessores que ficaram aqui também, ministro de louvor que tem filhos e tem criança pequena como muitos também, só que a gente vive um tempo que a gente está esperando algo acontecer, tudo voltar ao normal, para depois falar, agora eu sou missionário, Deus me envia. Como assim? Agora eu sou missionário? Agora eu sou obreiro? Depois que tudo passou, depois que tudo aconteceu, a igreja é outra, tudo mudou, muita gente cresceu, rompeu, prosperou, avançou, Deus guardou. Só que se a gente ficar amedrontado em casa, intimidado, se você realmente dá crédito a todas as vozes que você ouve pelos meios de comunicação, se você não busca em Deus discernimento para analisar o que é certo e o que é errado, você tem o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fala comigo, que não é um tempo de retrocesso, que é um tempo de avanço, que é ainda um ano de aceleração, e que cada palavra liberada sobre a nossa vida, sobre a tua casa, nesse ano, tudo que nós vivemos a semaninha vai se cumprir, e não é o vírus que pode parar, é você mesmo. Então, querido, não seja incoerente, porque da mesma maneira como você pode pegar um vírus, eu também posso, da mesma maneira como cada um de nós não está isento a ficar enfermo, eu também, a pastora pode, cada um aqui pode. Então não seja incoerente. Eu sei que a vida vai voltar, e quando a vida começar a voltar, e não vai demorar muito, quando começar a acontecer culto, quando começar a voltar os ministérios, se envolva na seara, se envolva nos cultos, evangelize em tempo e fora de tempo, mantenha acesa a vida de oração. É muito diferente você orar em casa, você orar com seus irmãos. Se aliste no exército, se coloca à disposição, não é menos, porque eu preciso parar, porque eu estou sobrecarregado. A única coisa que sobrecarrega um filho de Deus é se ele dá ouvido ao diabo, aí fica sobrecarregado o coração, a fofoca, a maledicência, a negativismo, a pessimismo. Pode perceber, muitas vezes quem mais reclama e quem mais lamúria é quem mesmo produz, porque quem está na guerra, está na labuta, Deus guarda, cara. Olha aí, o teu pastor, a tua pastora é o melhor exemplo. Nós não somos super-heróis, não temos superpoderes, nós estamos aqui pregando, cada um está aqui pregando, desde o início da pandemia do ano passado, nós continuamos como igreja. Então eu, como teu pai espiritual, te falo, onde está você nessa história? Por que você parou tudo na tua vida? Até quando a gente vai ficar nessa caverna? Não estou falando para você quebrar protocolo do governo, não estou falando para você usar máscara, não quer abraçar as pessoas, não abraça, dá um tapinha de longe assim, é você que se autoprotege, mas a vida continua, a igreja continua, e nós temos vários sonhos, desejos e projetos, realizações e avanços para esse ano. A igreja vai continuar avançando, pelo menos essa igreja jamais parou, desde o início da pandemia, nós nunca paramos, eu nunca parei como pastor, nunca. Nós respeitamos as nossas autoridades, mas a igreja ela está funcionando, a igreja ela está ativa, a igreja está viva. Você tem um pastor que está aqui, uma pastora que está aqui, líderes que estão aqui posicionados, adorando, servindo, buscando, jejuando, e nós estamos rompendo. Deus tem nos guardado, e Deus vai nos guardar. Sabe por que Deus vai nos guardar? Porque vai entrar uma multidão por aquela porta, e nós vamos mudar de salão, esse lugar vai ficar pequeno. Deus está nos preparando, nos forjando, Deus está nos espremendo, e Deus está mais uma vez questionando a nossa prioridade, porque Ele tem algo grande a fazer, e se Ele tem algo grande a realizar, precisa de trabalhador. Deus não se move, me desculpa a terminologia, porque você me conhece, cara, eu estou forjando guerreiros e filhos. Deus não usa vagabundo,
Deus não usa gente que fica em crise. Deus não usa gente fofoqueira, maledicente, gente que é pé na trave de todo mundo, que enrosca o reino. Deus usou disponíveis. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo. É para limpar, é para limpar. É para aplaudir, é para aplaudir. É para orar, é para orar. É para jejuar, é para jejuar. É para correr, é para correr. É para quebrar a parede, é quebrar a parede. É para fazer louvor todo dia, é fazer louvor todo dia. Deus usa pessoas assim. Porque se você não está disposto, até hoje, se você não está disponível a negar a si mesmo e carregar a cruz de Jesus, seja franco, para hoje. Mas se você quer se aliançar conosco nesse exército e continuar avançando, você está na casa certa, cara. Você está numa igreja de combate, de luta, que confronta. A gente não é um bando de crente ali amedrontado e só com blá 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 blá, porque blá blá, debatendo teologia numa mesa. Enquanto tem muita gente debatendo teologia na mesa, questionando se somos hereges ou não, se o pastor Marcelino está certo ou não, enquanto tem muita gente aí vivendo do saudosismo do passado, da igreja que deu certo e não fechou, se a igreja que você era fechou, é culpa tua, não é culpa nossa. Só que nós estamos aqui avançando. Enquanto todo mundo está debatendo política, a pastorizada, tudo debatendo política, a gente está servindo as mesas, a gente está orando, cara, lá no hospital. A gente está cuidando das crianças no Eldorado, a gente está fazendo culto, a gente está clamando, a gente está adorando, a gente vai continuar cuidando dos teens, dos adolescentes. O evangelho continuará a ser pregado. Não somos a igreja mais perfeita, mas Jesus disse: sede perfeitos, porque o meu Pai é perfeito. Nós buscamos a perfeição, principalmente como pessoas, em nome de Jesus, amém? Alguns recados importantes. Nós temos a feijoada, vamos lá. Nós temos a feijoada. Por que essa feijoada no domingo? Essa feijoada é uma maneira de você nos ajudar com a nossa missão missionária. Nós iremos para o sertão com alguns missionários aqui dessa casa. Sabemos que esse ano nós teremos 3 missões praticamente. Essa missão, uma missão mais aberta, e uma outra missão no final do ano. Então essa missão é poucas pessoas, são mais pastores, são mais líderes. Então não deu para avisar e chamar todo mundo, né? Então essa feijoada, você me abençoa, abençoa a tua pastora, abençoa teu irmão que vai tendo para essa missão. Nos abençoamos como igreja e nos enviamos. O combo da feijoada é R$30, o combo 1. O combo 2 é R$50 com coca e sobremesa. A marmita normal é R$18, retirada na igreja ou entrega, tá bom? Então será nesse domingo, tá ok? Eu sei que às vezes fica meio corrido para fazer almoço, então já fica a dica: não faz almoço no domingo, você que é dona de casa. E seja conosco, nos abençoando e usufruindo dessa maravilhosa feijoada, tá bom? Que eu sei que vai te abençoar e vai nos abençoar demais em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos, coloca a próxima arte. Próxima arte. A próxima arte. Não, essa arte não. São as cartas. Isso. Nós estamos com as cartas, 1000 cartas da igreja que evangeliza, tá bom? Você precisa procurar o Luan e a Kelly até o dia 28, essas cartas precisam estar entregues. Procura o Luan, procura a Kelly, tanto o Flame quanto os teens estão envolvidos nesse projeto, mas procura o Luan ou a Kelly. São 1000 cartas da igreja que evangeliza, tá bom? Debaixo de uma palavra da semaninha. Então você se move e essas cartas serão enviadas por você, 10 cartas por pessoa. Procura o Luan e procura a Kelly, em nome de Jesus, tá ok? Nós cancelamos o culto de mulheres na segunda, tá bom? Essa arte não. Nós cancelamos o culto de mulheres na segunda e a pastora vai estar divulgando uma nova data, tá bom? Da arte do culto de mulheres, tá ok? Em nome de Jesus. Provavelmente o culto de mulheres vai acontecer no próximo sábado, tá? Em nome de Jesus. Tem algum recado que mandou pro Data Show? Não, só esses, né? Pode acender as luzes, por favor? Eu quero entrar no momento da palavra. Eu quero fazer um momento de dízimos e ofertas, tá? Mesmo que não tenha ninguém na casa, entre aspas, porque quem está aqui pode dizimar e pode ofertar normalmente, porque a máquina de cartão está lá no fundo. Se você desejar, o gasofilaço está aqui. Mas eu quero falar desse momento da importância e bater na mesma tecla da importância de você ser fiel aos teus dízimos, porque é a tua fidelidade nesse momento que vai ecoar a adoração mais na frente e vai dar frutos e resultados no teu futuro.
Eu sei que é normal e a gente não está isento. Eu sei porque eu sei que algumas pessoas dessa casa talvez percam seus empregos. Talvez alguma empresa ou outra aí, ela se enrola em seus pagamentos. Talvez você passe por um momento de recessão agora no teu negócio. Só que se você é dizimista dessa casa, fiel com o teu dízimo e tua oferta, não se alarme e não se alarde, porque o mesmo Deus que cuidou de você no passado vai cuidar de você hoje. O mesmo Deus que não falha, Ele não falhará contigo, porque traz a tua memória, você perdeu o emprego, Deus abriu a porta. Mesmo você sendo até infiel com o teu dízimo e com a tua oferta, Deus Ele continua te abençoando, te guardando. Então nessa estação não será diferente, mas o que Deus requer de mim e de você é um nível de maturidade e confiança maior, porque a cada provação rompida eu amadureço, a cada provação que eu passo eu cresço. Então, crescendo em Deus, eu quero entender que a partir de hoje, ou a partir de um tempo atrás, ou a partir de agora, você vai fincar estacas nessa área da sua existência, que é muito importante na vida do cristão, porque é um princípio praticado, e maior do que aquilo que acontece na nação, é aquilo que acontece no reino. Quando você traz teu dízimo, quando você lança a semente da tua oferta, presta atenção, não quebre votos, não quebre princípios, não retroceda com um discurso que dá até dó às vezes. Poxa pastor, perdi meu trabalho, e agora? A primeira coisa que você faz é parar de ofertar, é parar de dizimar. Não faça isso, porque por mais que aparentemente seja difícil o momento, e seu discurso seja até comovente, porque como que eu vou fazer para cuidar da minha família? Não é você que vai fazer, o que está na tua mão você faz, mas aquilo que está na mão de Deus, cara, se você caminha em oração, se você é fiel nessa área, se você entrega o teu dízimo, a tua oferta, do que você vai temer? Se Deus te guardou no passado, Deus te guarda hoje, porque o cenário pode estar indiferente, tudo pode estar em recessão, mas independente do momento, o reino do céu continua se movimentando, a palavra de Deus continua atuante, o princípio ele não mudou. Então não caminhe por vista, caminhe por fé. Não caminhe porque o vento está soprando para um lado, eu vou me mover para esse lado. Se o vento soprou para o lado esquerdo, eu vou me mover para o lado esquerdo. Se o mercado vai entrar em recessão, em paralisação, está a gasolina subindo, tudo subindo, aluguel subindo, comida subindo, prestação subindo, calma. Quem te sustenta é Deus. Quem provê a semente para que dê semente para aquele que semeia é Deus. Quem sustenta a tua casa com provisão do alto e da terra é Deus. Quem te guarda é o teu Deus. Você não se move segundo as leis dessa terra, mas segundo as leis que movimentam o reino de Deus. Ou seja, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo, sabe o que é tudo? Tudo que você precisa será acrescentado. Só que se você cair em murmuração, em lástima, em vitimização, se você ficar cantarolando aquilo que o diabo está fazendo, porque nem aconteceu, e você já está desesperado, o que vai ser da minha vida? Como que será o leitinho dos meus filhos? Porque pastor, você não entende, eu tenho criança pequena, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho casa, eu também tenho, só que minha força não está naquilo que eu recebo, a minha força está naquilo que eu recebo do céu, não naquilo que eu recebo da terra. A minha confiança está na palavra. E como que eu sei que independente da tempestade que virá, eu vou passar por meio da tempestade? Porque eu estou nele, ele está em mim. Eu tenho uma vida com ele, eu tenho um relacionamento com ele, eu entrego em lealdade, em fidelidade aquilo que pertence a ele. Ou seja, eu tenho um memorial de dízimos lançados. Eu te pergunto, você tem um memorial? Na tua conta no céu tem um memorial de dízimos que você lançou, de sementes que você tem lançado? Porque se você tem esse memorial, chama a existência, faz a prova com o Senhor. Agora, se você não tem esse memorial, aí a coisa é séria. Se você não é dizimista, se não é ofertante, independentemente do teu quadro hoje, se está em recessão, se você está desempregado, ou se você perdeu o teu emprego hoje, começa a dizimar, começa a entregar o teu dízimo, começa a lançar a tua semente, começa a se adequar a essa área, porque mesmo que você tenha caminhado em falha, a misericórdia vem,
e a graça vem, e você vai colher a mesma colheita daquele que caminhou em fidelidade há anos com Deus. Repito, você vai colher a mesma colheita se você se posicionar hoje. A graça vem, a misericórdia vem. Lembra da parábola dos trabalhadores? Jesus disse assim: o que me importa se eu quero abençoar esses que chegaram ontem com o mesmo valor que eu tenho abençoado vocês durante esses anos? Essa é graça, cara. Se você se reposicionar hoje com o teu Deus nessa área que é muito importante, eu sei porque eu sei que Deus vai suprir você de forma sobrenatural, porque Ele é Pai. Deus vai abençoar a tua casa e a tua família, só que se mantenha fiel, se mantenha leal, se mantenha debaixo da misericórdia e graça, mas continue em obediência, porque se não há obediência à palavra de Deus, chega um momento que nem a misericórdia te alcança mais. Chega um momento que o próprio Deus, ele pensa assim como pai: peraí, eu estou abençoando, eu abençoei de novo, ele se reposicionou, eu abri a comporta do céu sobre a vida dele, só que agora de novo ele está falando, ele está retrocedendo nessa área. Então cuidado, cara, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Ele não mudou. O mesmo Deus que é graça e misericórdia é Deus de juízo. Muitas vezes não é o diabo que está pisando a mão sobre a nossa vida, é o próprio Deus que está nos dando um chacoalhão. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que Deus vem avisando. O profeta vem avisando, o pastor sem saber de nada prega no culto, falta quase falar o meu nome, só que mesmo assim a gente não se posiciona. A gente começa uma vida com Deus, a gente faz votos com Deus, nós oramos e Deus responde, chega no meio do caminho a gente se esquece. É como um homem que ora no espelho e não se lembra mais quem ele é. Ou seja, cuidado com a inconstância espiritual, cuidado com a inconstância com a tua vida com Deus. Empresários dessa casa, não é tempo de retroceder, é tempo de firmar a estaca e avançar, e confiar que teu Deus é fiel para guardar você. Agora, se você se desesperar, se você olhar para o tamanho da onda, do vento que está soprando, aí o teu barco afunda. Lembra de Pedro? Pedro estava caminhando sobre as águas, ele começou a olhar a onda, ele começou a olhar a tempestade, e é o que está acontecendo com muita gente hoje, até mesmo dentro da igreja. Valoriza muito mais a força da tempestade do que a força do teu Deus. Então compreenda de uma vez por todas, Deus, Ele não perdeu o controle. Independentemente se você está desempregado hoje ou vai ficar desempregado, é apenas um emprego, é apenas um emprego, é apenas uma posição. Deus não perdeu o controle. O mesmo Deus que fecha a porta, Ele abre a porta. Nós não cantamos a canção, a tempestade é você, a porta fechada é você, a porta aberta é você. Então a nossa vida, ela tem que estar inteiramente nas mãos de Deus, para que Deus venha desencadear milagres, cuidar, realizar na nossa história a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Isaías capítulo 1 versículo 19, o texto diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, serei todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Vamos adorar então, enquanto você pode realizar o teu dízimo, a tua oferta, na tua casa mesmo. Os dados estão na tela da tua TV ou do teu celular. Os dados estão nos stories do Bola de Neve Catanduva, tá bom? Assim eu espero que esteja a comunicação, e você tem a oportunidade de fazer a tua transferência bancária. Lembrando que você precisa mandar o teu comprovante para nós, o teu depósito, para que esse valor seja ressarcido para a Igreja Bola de Neve Catanduva, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar.
de graça fluindo sobre nós, somos livres. Levante sua mão direita para cá. Quero profetizar sobre a tua vida, que no nome de Jesus será a maior e a melhor estação de colheita da tua história. Que no nome de Jesus, nesse tempo de crise que se estende desde o ano passado, mas nesse declive de crise, nessa onda mais acentuada, você vai prosperar como nunca. Deus vai te dar ideias criativas. Você que é empresário, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abrir portas de emprego, Deus vai te sustentar no meio do caminho do deserto. É dessa crise que você vai alavancar a tua empresa em nome de Jesus. Mesmo na recessão, mesmo seguindo os protocolos do governo, você vai romper de forma sobrenatural, nada vai te faltar, porque maior é a palavra de Deus, maior é o nome de Jesus do que qualquer palavra e qualquer voz desse mundo. Então eu declaro sobre essa casa a prosperidade do Senhor. Nós viveremos os melhores dias, serão os melhores meses da nossa vida financeira, porque fazemos prova de Ti. Malaquias 3:10, que o Senhor abriria a comporta dos céus, derramaria bênçãos sem medidas. Então provê cada filho e cada filha, entrega a semente para cada homem e para cada mulher. Repreendida está a miséria, repreendida está a doença, repreendida está a escassez, repreendida está tudo aquilo que é roubo na tua casa, na tua família, dos teus pertences, dos teus bens. Esse é o ano que você vai trocar de carro, você vai conquistar a tua casa própria em nome de Jesus. Você vai comprar a riqueza do ímpio, daquele que não serve a Deus, vai ser transferida para você. Você vai ser alavancado em lugar de influência. Em lugar de influência, você vai ser alavancado e está sendo alavancado em nome de Jesus. Prosperando em todas as áreas. Então não feche teu negócio, não retroceda, confia no teu Deus, não caia no desespero, continua profetizando, continua trabalhando, seja delivery, seja online, seja de que forma Deus vai te dar estratégia, mas continua, porque a bênção não está na tua atividade, a bênção não está na força do teu braço, a bênção está no teu Deus, a bênção está na fidelidade. Então nós liberamos essa palavra por fé e profetizamos que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, em nível espiritual, em nível emocional e no nível material. Tudo que você pediu em oração no início desse ano, nos 12 dias. Nos 12 dias de oração, se você fez o dia do mês de março, se você profetizou, não se alarme se mudou o cenário na cidade. Você vai viver em nome de Jesus. Você viverá em nome de Jesus. Você crescerá financeiramente, economicamente. Você vai romper na tua profissão. Você vai abrir o teu negócio ainda nesse mês, no nome de Jesus. Amém? Crê nisso, igreja? Então aplauda Jesus. Glória a Deus. Eu quero ser breve, porque eu preciso e eu precisei gastar esse tempo com você, porque eu sei que é um momento que traz um pouco de... E aí? Como que vai ser? Será que eu vou estar empregado amanhã ou não? Eu sei que fica muitas vozes, né? Por aí. Notícia atrás de notícia nas redes sociais, que a gente se cansa. Então eu quero compartilhar uma palavra breve, direta, certeira, simples, mas ao mesmo tempo poderosa, porque eu sei que se você ouvir essa palavra e você colocar em prática, a tua história, a tua vida vai mudar. Algumas coisas vão se abrir na tua mente e você vai se reposicionar como bom filho e bem soldado de Cristo, e bom soldado de Cristo para essa próxima estação. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. O texto diz: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino
e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, um dos discípulos de Cristo, o apóstolo de Cristo, o apóstolo do amor, por amor ao Evangelho, ele foi promovido, estava na ilha de Caras, tirando uma viagem, curtindo umas férias, estava ali andando de jatinho, estava curtindo com a sua limousine, estava ali, cara, em casa vendo Netflix numa TV de 30 ou 40 polegadas, estava viajando, estava na beira da praia. Não, nós vemos João, o apóstolo de Cristo, o apóstolo do amor, o mesmo discípulo João que quando Jesus estava falando na mesa da ceia, reclinava-se no peito de Jesus. Esse mesmo João que Jesus disse: se eu não quiser que ele morra, o que importa para cada um de vocês, se eu quiser que ele fique vivo até os últimos dias, ou que ele nunca morra. Esse mesmo João que era amado por Jesus, esse mesmo João que na cruz, no momento da crucificação, não fugiu, mas ficou aos pés de Jesus, abraçando Maria, abraçando as mulheres que seguiam Jesus. Esse mesmo João fiel, leal, esse mesmo João está agora preso, prisioneiro, numa ilha chamada Ilha de Patmos, em razão e por causa do mesmo Evangelho, da mesma palavra, do mesmo Cristo que eu e você e nós vivemos. E vivendo em Patmos, então, talvez esquecido por homens, mas lembrado por Deus, esse mesmo profeta, esse mesmo apóstolo, no versículo 10 diz assim: e no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, ou arrebatado em Espírito, e quando ouvi atrás de mim, uma voz forte, como um som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês, e envia estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em um momento de reclusão da sua história, no momento de sofrimento, João recebe a revelação de um livro que é o livro do Apocalipse, que traz a revelação nos últimos dias. E dentro dessa revelação ele recebe pelo Espírito, através de uma voz que por trás dele fortemente falou, ele recebe a direção de escrever uma carta, ou melhor, 7 cartas, as 7 igrejas distintas que existiam naqueles dias em que o apóstolo estava vivo, que era a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna, agora não consigo nem falar, a carta de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós sabemos que cada carta foi destinada a cada cidade que eu citei o nome aqui, ou seja, o nome da cidade se entrelaça muito ao nome da igreja. E João escreve cartas. Há quem diga que cada carta escrita por João fala de um tempo, de uma época, de uma dispensação em que a igreja de Cristo viveu e viverá nessa terra. E partindo então desse entendimento, eu entendo que cada momento que a igreja vive na esfera humana é representada por cada carta que João escreveu ao anjo da igreja que estava em cada cidade. Então repete comigo na tua casa: o Espírito Santo, ele enviou cartas às suas igrejas, e curiosamente são 7 cartas, e curiosamente a última carta foi destinada à igreja de Laodiceia. E há quem diga dentro ali, entre os teólogos, entre os estudiosos, entre aqueles que estudam a escatologia, há quem diga que é o último estágio da igreja, que o último estágio da igreja ele é compreendido de forma relativa pela carta em que João escreveu à igreja que estava na cidade de Laodiceia. Então compreenda, a igreja de Laodiceia, ela foi uma igreja literal. A igreja de Laodiceia foi uma igreja que existiu. A igreja de Laodiceia hoje ela é histórica para cada um de nós.
Só que ao mesmo tempo ela é profética, e por ser profética, a igreja de Laodiceia, ela fala exatamente do último estágio, do último estágio, da última dispensação, da última estação de vivência da igreja de Cristo na terra. Então, para entender o momento em que viveremos como igreja de Laodiceia, ou que estamos vivendo como igreja de Laodiceia nesses últimos dias, eu preciso entender que Laodiceia como cidade, era uma cidade rica, populosa, havia teatros em Laodiceia, havia um estádio, era uma cidade em que banqueiros viviam, pessoas da alta sociedade viviam, havia muito comércio, e por ser uma igreja, uma cidade rica, próspera, uma cidade tomada por pessoas de posse, nós entendemos que a igreja de Laodiceia, de uma certa forma, se tornou como a cidade de Laodiceia. Quem frequentava a igreja de Laodiceia eram pessoas de renome, eram pessoas de poder, eram pessoas de influência, eram pessoas de posse. E por ser uma igreja, uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade avançada em valores monetários e comerciais, essa cidade era uma cidade acomodada. Essa cidade era uma cidade que as pessoas viviam solitárias. Essa cidade era uma cidade que pessoas viviam uma vida de aparência, de status quo. E esse status e essa cidade rica, e essa cidade conformada, e essa cidade em que tudo era perfeito, encaixadinho demais, esse padrão de vida entrou na igreja. Baixa um pouquinho antes, por favor. Entrou na igreja. Eu vejo então a igreja que estava na cidade de Laodiceia, em vez da igreja transformar a cidade segundo o padrão do reino, segundo o padrão de Cristo, eu vejo a cidade de Laodiceia transformando a própria igreja, moldando a igreja, tornando a igreja. Ou seja, a igreja de Laodiceia era rica, mas era conformada, era rica, mas era transigente, era rica, mas era egoísta, era rica, tinha muitos bens, mas não tinha vida em si mesmo. Para você ter uma ideia, diferente de Éfeso, da igreja que estava na cidade de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, e assim por diante, diferente das outras igrejas, a igreja que estava em Laodiceia, ela não sofria perseguições, não havia falsos mestres no meio da igreja, a igreja tinha uma vida popular, mas mesmo a igreja sendo popular aos olhos da cidade, essa popularidade fez com que a vida espiritual decaísse, porque essa popularidade fez com que os cristãos que viviam dentro de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, se tornassem satisfeitos, conformados com a sua vida espiritual. Para você ter uma ideia, a cidade era tão rica que no ano 61 depois de Cristo, essa cidade foi devastada por um terremoto, e essa cidade ela se auto-reconstruiu. Ela não precisou de recurso do imperador para se auto-reconstruir. Então eu entendo que o que imperava ali na Laodiceia era um trono de orgulho, de autossuficiência, de intelectualismo, de poder humano, da força humana, porque sabemos que o dinheiro ele realiza muita coisa. O dinheiro compra, o dinheiro influencia, o dinheiro me dá poder de realizar coisas nessa terra. Então essa cidade era autossuficiente, e essa autossuficiência impregnou o coração da igreja daquela cidade. Uma leva de cristãos foram discipulados debaixo de jactância. A jactância é o orgulho, e quando o orgulho vem, a palavra fala que Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Então o trono do orgulho, era o que fazia com que a espiritualidade do Espírito, com que a dependência de Deus, com que a vontade de Deus não se propagasse no meio do povo. Amém? Laodiceia
também era um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia se produzia uma lã especial, que era exportada para o mundo inteiro. Em Laodiceia havia também uma escola de medicina. Então imperava na cidade um espírito de intelectualismo, um espírito da Grécia. Em Laodiceia havia uma escola de medicina, onde se fabricava ungüentos quase milagrosos que curavam os ouvidos surdos e os olhos que estavam com catarata. Só que em Laodiceia também havia uma região de águas térmicas. Era a região de Colosso, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos havia uma fonte de água fria. Em Hierápolis, que era uma outra cidade, havia uma fonte de água quente. E quando essas fontes de água fria e água quente se encontravam, essas fontes ficavam mornas. E essas fontes mornas se encontravam em Laodiceia. Sabemos que tanto a água quente quanto a água fria são terapêuticos. Então Colossos e Hierápolis eram cidades que viviam e traziam benefício para a população, porque a água fria de Colossos era terapêutica, a água quente de Hierápolis era uma água quente, a água de Colossos era água fria. Só que essas águas se juntando, repito, elas produziam uma água inapropriada para o consumo, inapropriada para usos terapêuticos, tanto que se essa água fosse ingerida, ela produzia vômito nas pessoas. Então por isso que Jesus, olhando para a cidade, escrevendo essa carta à igreja de Laodiceia, ele traz um diagnóstico perfeito, porque aquilo que regia a cidade, a atmosfera que estava sobre a cidade, era a atmosfera que predominava e impregnava a igreja. Então, dentro de uma realidade natural, Jesus envia através de João e dá para João uma carta, e João pega essa carta e envia essa carta, ele dá remetência a Cristo Jesus. O Espírito diz às igrejas, ele envia essa carta para aqueles que moravam em Laodiceia, de forma mais específica, a igreja que vivia em Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 14, ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então entenda, você pode esconder do teu pastor, você pode esconder do teu marido, você pode, num tempo de máscaras, colocar a tua máscara e incorporar um personagem que você não é. Só que aquele que sonda o coração da igreja, aquele que se move com os 7 espíritos no candelabro, porque o castiçal tem 7 candelabros, que representam os 7 espíritos de Deus, que atuam sobre a terra. Aquele que conhece todas as coisas mediante o Espírito Santo, conhece teu coração, conhece a tua verdade, conhece de fato quem você é, se você tem sido quente, frio ou morno. Então, analisando essa realidade, Jesus olha para essa igreja e fala assim: vocês têm ali algumas termas, né? Só que essas águas termais que há aí em Laodiceia são mornas. E são mornas porque a água que há em Colossos, que é fria, e a água que há em Hierápolis, que é quente, se encontra em você, não é verdade? Ele, sim. Só que eu digo mais: essa morbidão de uma termas ou conjuntos termais mornos em Colossos é um reflexo do coração da própria igreja, porque eu enxergo para a minha igreja, eu vejo uma quantitativa, uma qualidade, eu vejo cristãos mornos. E quem é morno é muito diferente de quem é frio, porque o cristão que é frio, ele ouve o evangelho, ele recebe o evangelho, ele vai para a igreja, ele bate cartão, e ele vive a vida como alguém comum. Ele não é um homem espiritual, ele é um homem natural. No seu dia a dia bebe cerveja, no seu dia a dia conta mentira, no seu dia a dia tem um grupinho de piada no WhatsApp que conta pornografia, no seu dia a dia ele mente, no seu dia a dia ele engana, no seu dia a dia, se isso for, ele sai ficar porrada com qualquer um, passa a perna das pessoas e ainda faz suas orações, coloca seu terno e vem para o culto de domingo. Esse é o crente frio.
E não se engane, essa qualidade de frieza espiritual não está apenas nas igrejas tradicionais, porque nós olhamos para as igrejas tradicionais e pensamos assim: são frios. Nós somos quentes, porque somos pentecostais. Tem muito pentecostal que ora em línguas, que pula, que levanta a mão e que até chora, que é frio. Não tem prática de vida cristã. A prática de vida cristã é zero. Não perdoa, não libera perdão, não serve, ora em línguas e rodopia, não caminha em amor, não ama o próximo, não vive o que prega, e não é pregado por aquilo que hoje vive pregação. Não dá uma resposta à voz profética, não dá resposta ao ensino. Só que pior que o frio, que é totalmente improdutivo, e que há uma esperança para o frio, porque quando o cristão que é frio realmente se encontra com o Espírito Santo, ele muda, de um dia para a noite, da água para o vinho. Quando o cristão que é frio é empoderado pelo poder do alto, ele começa a viver o evangelho que ele nunca viveu, porque de fato ele sempre viveu ali à margem. Ele sempre achou que ele era, mas ele nunca soube de fato que era ser cristão. Ele sempre foi para a igreja, mas ele nunca foi desafiado, estimulado, confrontado em suas mazelas. Então, a esperança para o frio. Só que o morno, que é esse que Jesus fala que o morno, que a igreja morna, ou o cristão morno, eu vomito, já aquele que é diferente do frio, porque ele tem conhecimento, ele até pratica, ele até serve, ele até adora, ele até lidera uma célula, ele até prega numa rátima, ele até faz atividades, faz ações sociais, ou ele ou ela. O morno é aquele que vive o evangelho pela metade. O frio não vive o evangelho, o frio é estacionado, ele não vive, e não sabe que não vive, porque aí ele acha que está tudo bem. Agora o morno, ele tem a consciência do certo, do errado, do inferno, da eternidade, do amor, do perdão, das obras, do serviço, do juízo, da volta de Jesus. Entende o princípio, entende palavra, entende santidade, só que não consegue se posicionar, porque sempre está entre dois caminhos, sempre está tentando fazer um barabalismo teológico com a Bíblia, justificando os seus pecados. Ainda vive a vida: ah, mas beber é pecado? Dar em cima da mulher do meu próximo é pecado? Cobiça é pecado? Mentira é pecado? Então o cristão morno, ele sabe o que deve fazer, mas não faz. O cristão morno, ele é autoconsciente daquilo que ele está realizando. Ele sabe que ele não tem uma vida de oração, ele sabe que ele está em falta com dízimo e está tocando no altar. Ele sabe, ele entende o evangelho. Se sentar com ele, ele começa a falar da Bíblia, começa a citar versículo, começa a falar texto, ele até prega, só que é morno, está em dois caminhos, vive em inconstância. Um dia está no monte, outro dia está no vale. É morno. Quando mais precisa, retrocede. Quando mais precisa, pipa na linha. É morno. Não consegue pegar algo e concluir, ir até o final. É o tempo todo está pensando em uma coisa diferente. Uma hora quer mudar de cidade, outra hora quer mudar de emprego, uma hora quer mudar de cor de cabelo, quer mudar de roupa, outra hora quer trocar de casamento, outra hora não consegue ter firmeza nos sonhos, não consegue criar raiz, não consegue permanecer, perseverar e persistir. É todo momento está mudando de igreja, porque lá naquela igreja falaram aquilo que eu não gostei, vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar. É uma mudança constante. Não consegue enxergar que a problemática na vida está nele mesmo, que quem tem que mudar é ele. Não consegue se posicionar, não consegue romper em fé, não consegue ser constante na obediência a dízimos, não consegue muito menos ofertar, não consegue servir. É o dia da escala, não vem, não dá satisfação, não fala nada, é insubmisso, é um rebelde consciente. Sempre tem uma resposta bíblica, sempre tem uma resposta de vítima, sempre tem uma resposta que você fica até comovido com a resposta. Você fala: não, meu, tá teu dinheiro, está aqui para você, porque você é um coitado,
Pessoas mornas não produzem. Uma igreja morna não evangeliza. Uma igreja morna fica presa em 4 paredes, lambendo suas feridas. É a vida inteira o corredor da bênção, corredor do milagre, corredor do sal, corredor do azeite, a vassoura ungida, tudo ungido, o sapato ungido, a cueca ungida, a calcinha ungida, e assim por diante. Vive de sabonete ungido. Coloca a rosa ungida em cima da casa. Crente morno fica apenas atrás da bênção, não quer se tornar um abençoador. Crente morno serve por questões motivacionais. Se eu quero fazer, eu faço. Se eu não quero fazer, eu não faço. E ministério não é o que eu quero fazer, mas é o que precisa ser feito. O crente morno não ora, mas depende da oração de todo mundo. Orem por mim, orem por mim, orem por mim. E você ora por você? Não. Quero isso, você quer que eu me mate em oração por você, que eu dobro o meu joelho por você, você com 30 anos de evangelho, com 15 anos de evangelho, 5 anos dentro da igreja, mas você não faz a tua parte. Esse é o crente morno. Ele é o centro da atenção, ele é o centro do amor. É uma guerra sem fim, mas eu não sei o que está acontecendo. O diabo está se levantando, mas você vai perguntar se dizima? Não. Você ora? Não. Você ama o seu próximo? Não. Você serve as mesas? Como que Deus vai te abençoar? A moeda está na boca do peixe. Quem trabalha, quem ganha almas, quem se envolve com o reino, quem usa seus dons, quem serve o próximo, prospera. Agora quem retém, não tem avanço. Esse é o crente morno. Tem palavra, tem promessa, mas não tem posicionamento, porque cada hora é uma coisa. Porque agora eu tive um filho, agora eu comprei um carro, agora arrumei um trabalho. Não dá, porque estou acordando muito cedo, agora estou cansado para ir para a igreja. Não tem culto mais agora. Agora fica cansado em casa, culto de quinta. Fazer o quê? Como que faz? O crente morno sempre tem uma justificativa. Só que não há justificativa, porque aonde sobra justificativa, falta arrependimento. Filho não é embargo para que você sirva a Deus. Filho é bênção. Casa, carro, trabalho é bênção. A vida é uma bênção. Só que por muitas vezes a gente transfere para terceiros, para situações, para a esposa, para o marido, para os filhos, a nossa omissão. E quando a gente se omite na nossa chamada e nosso posicionamento de ser igreja na cidade, nós fazemos com que o fluxo do reino de Deus pare sobre a nossa vida. Nós estagnamos, mas de fato a estagnação não é uma paralisação, ela é um retrocesso de tudo aquilo que você conquistou um dia, como homem, como mulher, como obreiro, como filho, como empresário, como marido, como uma esposa do reino de Deus. Então, crentes mornos espirituais não têm compromisso, só tem um compromisso consigo mesmo, não tem compromisso com a igreja, com o reino. Crentes mornos espirituais não têm amor, não têm fervor, vivem sem alegria, vivem sempre em crise consigo mesmo, só pensam em si mesmo, são acomodados. Um crente morno não tem vigor. Quando chega um momento com esse, o crente morno é o primeiro que desaba. Ai meu Deus, morri, vou morrer, meu pai, acabou, estou desesperado. Não tem vigor, não tem força, não tem fé, não tem coragem. E o reino de Deus não é para frouxo, é para corajoso, é para combatente, é para aqueles que rompem pela fé. Uma igreja morna, ela relativiza o evangelho. Tem problema algum você transar com a namorada antes do casamento, tem problema algum você sonegar imposto, tem problema algum você mentir, você enganar, você extorquir, não tem problema algum. Uma igreja morna, ela relativiza a palavra, ela molda a palavra à minha necessidade, ela cria um Deus que não existe. Como assim? Pecado é pecado,
Céu é céu, inferno é inferno. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Você é chamado a servir e amar o próximo como a si mesmo. Pronto, acabou. A nossa caminhada é por fé. Não existe um meio termo a caminhar com Deus. Não existe uma meia caminhada com Deus. Ou você se entrega por inteiro, ou então você não se entrega. Ou a sua vida pertence a Ele, ou você não pertence ou a sua vida pertence a Ele e Ele pertence a você, ou a sua vida não pertence a Ele e você não pertence a Ele. Crentes, ao contrário dos mortos, são intercessores, são sacerdotes, são homens e mulheres de amor, de fé e de esperança, são profetas, são homens e mulheres que escrevem um destino não com comemoração, mas com profecia. São mártires. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está disposto a morrer pelo Evangelho? Se você não está disposto a pegar o próximo culto e servir as mesas, você não está disposto a morrer pelo Evangelho. Te pergunto, você está disposto a morrer pelo Evangelho? Porque crentes quentes estão dispostos a morrer pela causa do Evangelho, a sofrer o dano, a sofrer a perca e permanecer. Crentes quentes, fervorosos, eles confiam. Independente do cenário, eles adoram. Independente do cenário, eles continuam crendo, avançando. Crentes fervorosos, eles andam sobre as águas. Eles passam pela tempestade. Eles não se abalam por coisas materiais. Eles se abalam se a igreja fechar, se o reino retroceder. Crentes fervorosos pensam menos em si mesmos, na sua própria vida. Crentes fervorosos têm compromisso. O que eles pegam, eles terminam. A palavra dada é palavra cumprida. Pode contar comigo. Pode contar comigo, pastor. Uma vez por mês, um dia na semana. Que tipo de contar é isso? Deus não quer um dia teu, Deus quer todos os dias. Crentes fervorosos, eles renunciam conforto, direitos, prazeres, perdem sono. Crentes fervorosos estão na linha de frente. Mesmo numa pandemia, estão cuidando das mesas, alimentando, cuidando dos perdidos. Estão no campo missionário. Crentes fervorosos estão orando com o enfermo, estão profetizando. Crentes fervorosos estão planejando e prosperando em meio à crise. Crentes fervorosos estão em avanço, estão buscando realizar os sonhos. Crentes fervorosos, eles não se amedrontam. Mas e Laodiceia? A igreja de Laodiceia era morna. E assim dizes, versículo 17: eu estou rico. É o discurso de Laodiceia. Conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece Jesus falando que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha o que Jesus diz. Aparentemente a vida daquela igreja era fantástica, talvez uma estrutura fantástica, pessoas fantásticas, pessoas super, hiper inteligentes. O ministério de louvor devia ter um som que do hiper mega power da moda, se essa igreja fosse nos dias de hoje. Só que Jesus olha para ele e fala assim: tá bom, vocês acham que são, mas eu sondando o coração, eu vejo que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. E agora eu bato numa tecla, porque do que adianta ouro e prata se você perder a eternidade? Do que adianta você conquistar tanta coisa, carro, casa, dinheiro? Eu não sou contra isso, desde que isso não conquiste o coração. Do que adianta tantos planos, projetos? Do que adianta roupa de marca, calça de marca, maquiagem de marca? Do que adianta tanta ostentação se você perder a eternidade? Do que vale ter uma alta conta bancária e você não ter a presença?
e você perder a nuvem da glória de Deus de vista, e você não está conectado com o Espírito Santo, e você não está realizando aquilo que você foi criado para fazer, que é amar Jesus e amar o próximo, que é amar Jesus servindo a Deus e amar o próximo servindo o próximo. Então, do que vale tantas coisas que você busca e você anseia, se você se perder de Jesus? Portanto, Jesus continua, versículo 18: ofereço-te esse conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possa cobrir a tua vergonha, a tua nudez. Do que vale você estar na igreja e você perder a santidade, perder o temor, perder a humildade, perder a simplicidade? Do que vale você ser um boneco de plástico? Poucos, não poucos, mas muitos se acostumaram e se amoldaram ao evangelho desse século. Faça tudo por mim, Deus, mas não conte comigo para nada. Façam tudo por mim, me satisfaçam, mas não conte comigo para nada. Eu quero a bênção, eu quero o recurso, eu quero a posição, mas eu não quero caminhar em santidade. Eu não quero matar a minha carne, eu não quero jejum, eu não quero oração, eu não quero renúncia, eu não quero cruz. Eu quero o galardão, o prêmio, mas eu não quero pagar o sacrifício. Uma igreja que é materialista, que vive uma soberba material, que acha que tem, uma igreja que relativiza o evangelho, que está em pecado, mas não se santifica, ela é uma igreja que não tem visão, ela não tem uma visão, ou melhor, ela não tem uma cosmovisão do mundo, da cidade, da nação, do estado e da cidade. Ela não tem uma visão de avanço. Evangelizar para quê? Cumprir o ID para quê? Orar com alguém para quê? Ser influência para quê? Por quê? Ela não consegue enxergar. Parece que é uma catarata espiritual, que tudo fica turvo. Eu não consigo ir além de um palmo na minha visão. Eu não consigo ir além daquilo que eu tenho visto como meu próprio umbigo, minhas necessidades. Não tenho problema algum na minha vida. Ter uma casa, ter um carro, ter uma esposa, ter um trabalho, mas sempre eu estou encontrando alguma coisa que não me agrada. Eu sempre estou procurando pulga na bunda do carrapato. Eu sempre estou infeliz. Eu sempre quero mais. Cuidado, isso pode ser ambição. Uma ambição de nunca estar satisfeito com hoje, com a comida, com o leitinho, com a farofa, com o franguinho, com a batata. Você tem um banheiro que você pode usar na tua casa? Tem gente que não tem, nem descarga no banheiro. Tem gente que não tem. Você tem um chuveiro que você toma banho na tua casa? Tem gente que não tem. Nós vivemos um tempo em que Deus se tornou um empregado. A igreja se tornou um lugar em que a igreja tem que me satisfazer. Eu me tornei um consumidor do reino e não um discípulo. Nós vivemos um tempo que, se Deus não fizer, eu largo de Deus, como se Deus precisasse de você. Deus não precisa de você, é você que precisa dele. Nós invertemos os valores. Nós vivemos um tempo que por muito pouco eu já desisto, e a primeira coisa que eu abro mão na minha vida é a igreja. E eu caio no falso discurso religioso que diz: eu não preciso congregar, eu sou igreja sozinho. Realmente, se eu dobrar os meus joelhos aqui, talvez, imagina que eu estou no meio da rua, Deus está, se levanta um altar de adoração. Só que o congregar, o servir na igreja local, o servir a cidade, o ouvir a palavra, o receber oração e entregar oração, esse lugar é um lugar que você se equipa, que você se fortalece, que você recebe direção. A igreja em si, o ajuntamento, ele é insubstituível. Então que conversa é essa? De igreja morna, de crente morno. Então repito, uma igreja morna é uma igreja sem visão. Deus deu a Abraão a visão de um filho e de gerações, pai de multidão. Deus deu a Noé
a visão de uma arca. Haveria um dilúvio do mundo, mas Ele deu a solução, constrói uma arca para salvar o mundo. Deus deu a visão a Moisés de um tabernáculo, de uma nação que seria constituída. Deus deu a José a visão de governar as nações. Deus deu a Davi a visão de uma tenda de adoração e também de um templo com sacerdotes. Deus deu a Jesus na cruz a visão da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Muitos membros formamos um corpo, dons e talentos, trabalho e serviço. Não tem como você querer ser igreja sem suar, sem trabalhar. A arca é construída com muitas mãos, com muito suor. É um dom, é um talento, é o serviço, é o trabalho, é o ministro, é o servo. Todos juntos construímos a arca. E essa arca é necessária para criar a salvação do mundo. Então, que conversa é essa de que eu não preciso congregar, que eu não preciso ser igreja, eu não preciso servir as mesas? Não é as mesas que precisam de você, é você que precisa servir as mesas. Não é sempre menos, é sempre mais. Então que conversa é essa? Que religião evangélica que nós criamos, que nós nos escondemos? Que tipo de cristianismo é esse que nós vivemos? Nominal, de um culto no mês, no ano. Querido, o culto é todo dia. Todo dia. A adoração, ela não para. Descanso, se você quer descansar, descansar é só na glória. Porque nesse mundo caído, mais do que nunca, nós precisamos ser uma igreja militante, que já triunfou na cruz, mas que milita na terra as causas do reino. Se a gente não sair na rua, se a gente não orar, se a gente não cuidar das pessoas, se você não for um canal de bênção de Deus na vida das pessoas, os anjos não serão. Porque a pregação do evangelho, o ID, foi dada a cada um de nós. Então essa é a estação em que a igreja precisa abraçar a visão do reino de Deus, e esse reino se manifestando na terra. Deus está curando a sua visão nessa noite. Deus está curando a sua visão sobre você mesmo, sobre quem você é nesse grande quebra-cabeça. Deus está curando a sua visão de vida, de casamento. Aquilo que acontece no mundo é muito mais relevante que as nossas melindrices evangélicas, cristãs, pessoais em casa, do meu não acho, das minhas coisas, sabe, de criança. Esse é um tempo que, se você não amadureceu, amadurece rápido. Porque todo o formato que nós vemos nesse mundo é o formato para a manifestação do anticristo, para a segunda volta de Cristo, para os últimos dias de como nós conhecemos o planeta como ele é. Então esse é um tempo do que, mais do que nunca, eu e você não podemos mais perder tempo com besterol, com misticismo, com coisinhas. Esse é um tempo de reposicionamento. Esse é um tempo que você vai escolher viver curado, permanecer curado e romper pela fé em tua chamada e naquilo que Deus te entregou para que você realize e produza e multiplique como semente nessa terra. Ou então você vai viver mais uma temporada lambendo as suas feridas internas, lambendo as suas feridas daquilo que, ai pastor, a pastora, o irmão, a igreja, a cidade, ai minha vida não é boa. Querido do céu, essa é a hora em que os filhos de Deus precisam se manifestar. Essa é a hora em que o trigo tem que ser mais relevante que o joio. Essa é a hora em que a luz tem que brilhar na escuridão. Jesus continua falando com a igreja: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. É tempo de arrependimento. Se há uma mensagem que eu tenho pregado desse púlpito há mais de 5 anos, é arrependimento. Que arrependimento é esse? Se você ainda é um fofoqueiro, maledicente, falso, orgulhoso, soberbo, materialista, mesquinho, que arrependimento é este? Que se você está com a tua conta bancária em dia,
Se você está empregado, você é uma pessoa. Se você não está empregado, você estabiliza, se desespera. Que arrependimento é esse? Que você vive o evangelho dependente de homens. Você honra pessoas. E você ama a Deus. Você serve a pessoas, servindo a Deus. Não espere nada de ninguém. Sabe qual dívida que você tem com a pessoa que está do teu lado? É o amor que você tem que dar para ela. Até quando nós viveremos o evangelho de faz de conta? Até quando nós seremos omissos? Amanhã tem monte de oração. Amanhã tem monte. Quero ver quem que é do louvor e da intercessão que vai estar lá. Se você é morno, você não vai. Se você é quente, você vai se sacrificar e você vai. Não dá mais. Nossa, que bordoada, pastor. Sabe qual a maior bordoada que você pode tomar do que a bordoada daquilo que eu te ensino através do evangelho? Porque a palavra é a bordoada da própria vida. Que vem, ó, pá, pá, te dá de bicuro no peito. Aí você fica chorando no canto. Depois vem com o barrinho, com o rabinho abanando, com a cabeça baixa, com dó. Querido, Deus não tem dó de você. Deus não tem dó. Misericórdia é diferente de dó. Graça e misericórdia são ferramentas que acompanham o arrependimento. Arrependimento é mudança. Se levanta, fica de pé, levanta a tua mão, levanta a tua espada, vai para cima da vida. Para de chorar, se tranca no teu quarto, dobra o teu joelho e ora. Arrependimento é reposicionamento no projeto original que Deus tem para mim. Arrependimento é uma volta à escritura. Eu sou filho, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. A missão é dele, não é minha. Não sou eu que escolho, eu sou um soldado em Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Eu tenho autoridade sobre demônios. Eu já sou abençoado, por isso eu posso abençoar. Eu tenho na minha mão a Bíblia. A Bíblia ela é o manual para que eu viva reino nessa terra. Então como assim? É tempo de arrependimento. Sim, tudo que nós vivemos até hoje, se você não orou e não buscou como você devia ter orado e buscado, esse é o tempo. Porque enquanto tínhamos o culto normal aqui no culto de quinta, quantos que estão aqui que não pegavam culto e pegavam culto pela internet por bel prazer? Porque vou pegar culto pela internet, não vou congregar. Para que orar? Porque eu acordo cedo da manhã, porque eu tenho filho, tenho filha, pastora, não posso, porque não dá, porque não vai. E sabe o que acontece? E sabe o que está acontecendo? O mundo vem, a vida vem, se passa um rasteiro na gente, o culto para de quinta. Daqui a pouco, eu não quero ser profeta do caos, o culto para de domingo. E aí? Como que faz? Você que até hoje, que veio aqui, pegou o culto e saiu embora reclamando porque o culto acabava até tarde. E aí? O teu discurso de estamos sobrecarregados, são muitos ministérios, é muita coisa para fazer. E aí? Se a igreja fechar a porta e você não foi à igreja até hoje, se você não aprendeu a orar até hoje, se você não aprendeu a jejuar até hoje, se você não entendeu a adoração, chamar até hoje, se você não entendeu o teu lugar até hoje, talvez você não entenda nunca. Porque o tempo está passando. Se você não se arrependeu ainda dos seus pecados, e você ainda culpa tudo e todos pelas suas mazelas, se você não tomou decisões em Deus, daquilo que o Espírito Santo já te pediu para entregar, talvez não dê mais tempo, cara. E não tem nada que eu possa fazer por ninguém. Não tem apóstolo, não tem profeta, não tem governo. Esse é o tempo que, se você não entrar pela porta das ovelhas, e não dobrar o teu joelho e não colocar a tua boca no pó, quem poderá me defender? Ninguém. Essa é a hora que os filhos de Deus têm que se levantar. Não dá mais para viver debaixo de uma voz de comando. De comando. De comando. Vou mudar de igreja. Qual igreja? Qual? Bola de Neve? Batista?
Quadrangular? Você vai fazer visita? Aonde? E aí? Qual o teu posicionamento a partir de hoje? O que você escolhe a partir de agora? Eis que estou à porta e bato, versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. Jesus tem todas as chaves. Ele poderia arrombar a porta do teu coração e entrar. E entrar. E entrar. Mas ele não faz isso. Porque ele é um cavaleiro. Só que você não deixar Jesus realmente ser Senhor da tua vida, o prejuízo é teu, não dele, porque ele continua sendo Deus soberano. Quem perde de não buscar a Deus, de não servir a Deus, é você mesmo. Não é o pastor que perde. Que posso falar, cara, Deus é tão bom, que Deus ele sempre levanta um louco maluco para viver pelo reino dele. Sempre vai ter um mártir. Sempre vai ter alguém que vai falar assim, eu amo Jesus, eu largo tudo por Jesus, estou nem aí com nada, vou segui-lo até o fim do planeta. A seara não para. Então quem perde de não se envolver com a seara, de não ser igreja, de não ser reino, é você. Então esse é o tempo de arrependimento. Esse é o tempo de ouvir a voz. Olha que interessante. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ceia fala de comunhão, de intimidade, de relacionamento. A gente vive um tempo em que nós temos um relacionamento muito maior com o nosso Instagram do que com o Espírito Santo. É até engraçado porque eu acordo de manhã, faço minha live no Instagram, coloco meus stories sorrindo. Isso é geral. Olá. Eu desligo a live e parece que eu tenho aquilo que não é domínio próprio. Parece que tem um demônio próprio na vida do crente, que ele se transtorna em outra pessoa. Rebenta o pau com o marido, briga em casa, briga com todo mundo. Quem que aguenta? Então esse é o tempo em que a nossa máscara tem que cair, para que Jesus possa te curar, te libertar de você mesmo. Esse é um tempo que não dá mais para ser uma coisa na igreja, uma coisa lá fora. Esse é um tempo que você precisa entender que não é o teu trabalho, é o teu chamado, é o teu trabalho. Deus te colocou ali para você ganhar vidas. Deus quer te dar dinheiro para você sustentar reino, cara. Investir em pessoas. Esse é um tempo que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente já ouviu. Esse é um tempo de perdão, cara. Quanta gente entrou por aquela porta e saiu e ninguém sabe quem é. Quantas vezes diácono e presbítero corre atrás de fulano, liga para ciclano, me ajuda, ninguém se move, cara. A gente fica vivendo o nosso mundinho evangélico, evangeliquez. A gente fica esperando o pastor descer do altar, ir lá, colocar a mão na cabeça e ministrar pela 15ª vez, cura interior. Sabe o que vai curar você? É liberar perdão, cara. Terapeuta não é terapeuta que você precisa, é arrependimento. É arrependimento. Sabe o que nós precisamos? Não é de terapeuta, de psicológico. Estou em crise pós-parto com a vida, estou em crise pós-funeral, estou em crise pós-fui despedido, estou em crise porque tive uma notícia. Sabe o que a gente precisa? É arrependimento, cara. O que muda uma pessoa se chama Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. E se a gente não der lugar para o Espírito Santo, a gente vai gastar dinheiro com coach, com psicólogo, com terapeuta, com médico. A gente vai gastar dinheiro procurando soluções no mundo caído, sendo que tudo que você precisa, cara, tudo que você precisa para viver é desse livro aqui, cara. O manual do reino é esse livro aqui. É obediência, cara. É obediência. É obedecer. É submeter teu marido, cara. É amar tua esposa. É pagar tuas contas. É entregar o teu dízimo. É submeter a tua liderança. É servir com os teus dons. Ah, pastor, mas tem a pandemia. Coloca a máscara. Passa álcool em gel na mão.
se cobre com o sangue de Jesus, usa a autoridade que é no nome de Jesus, jejua, vai para o pau, seja grato àquilo que Deus tem na tua mão, cara. Deus te deu casa, marido, esposa, cachorro para cuidar. Quantas vezes a gente ora, Deus me dá uma bênção, Deus dá a bênção para você, daqui a pouco a bênção é a maldição. Você pediu um carro, Deus deu um carro, você não vem para o culto, cara. Quando tem culto, se não tiver mais culto, não precisa vir mais, porque não tem onde você ir mais, cara. Porque você é livre para buscar Jesus. A gente precisa viver uma metanoia na nossa mente, viver arrependimento na nossa mente. Porque o pastor me tirou do grupo. Que grupo? Grupo do Satanás, grupo do diabo, que grupo? A igreja é viva, é ativa, não serve porque não quer, não se envolve porque não quer. Cara, olha quanta gente aí doente, cara. Tem gente doente aqui na cidade. Tem gente doente por causa desse lockdown, que já está entrando em pira. E como que eu não tenho autoridade? Pastor, vem aqui no hospital orar pelo meu parente. Ora você. Coloca você a mão na cabeça em nome de Jesus. Interessante, você pode contar comigo para tudo. Mas tem coisa aqui nessa estação, cara, você tem que se mover. Evangeliza. Seja canal de bênção na vida das pessoas. Libera a palavra de fé, amor e esperança. É isso mesmo, né? Pessoas não são diabo é diabo. A gente tem que orar pela nação. Dobra teu joelho e clama como você nunca clamou, cara. Se posicione em Deus. Ouve a voz. Não é a canção que nós cantamos? Estou ouvindo a tua voz no meio da multidão e eu vou ao teu encontro. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Sai da multidão que está ali na beira da beira do rio, na beira do tanque, esperando a água se agitar para entrar dentro, para que possa receber o milagre. Entrega a tua vida a Jesus. Sai da morbidão espiritual, cara. Sai dessa vida de altos e baixos, se posiciona. Pega a tua espada, teu escudo. Valoriza aquilo que Jesus entregou para você realizar. Não é tirar a mão no arado, é pegar a mão no arado até sair sangue, cara. Não é tempo de se esconder numa caverna com medo. Se a igreja estiver com medo numa caverna, imagina o mundo, cara. Vamos pular todo mundo junto da ponte. O pastor é o primeiro a pular. Vamos pular todo mundo do abismo. Ou a gente crê na palavra ou não crê na palavra. Tem que liberar espírito de fé desse altar. Se você está com medo, nem sobe aqui para ministrar louvor. Tem que liberar espírito de fé, de ousadia, de esperança, de amor, Sabe qual a palavra que eu tenho para você? Esse ano você vai prosperar em nome de Jesus. É um ano de velocidade, de avanço em nome de Jesus. É um ano de paz, de alegria, de provisão, de rompimento. É um ano de conserto, de restauração, de restituição. Não é um ano que não, esse é um ano que a gente vai avançar, vai conquistar, vai romper, vai prosperar, vai alavancar. Não é um ano para a gente estar, nossa, mais um ano dentro da caverna de Adulão, ou dentro da caverna de Elias, né? Porque a caverna de Adulão tem mais gente corajosa do que na igreja. Esse pode ser o melhor ano dessa igreja e da história da igreja de Cristo na terra, porque foi quando a igreja foi perseguida, é na perseguição que a igreja mais cresceu. É em momentos assim que a igreja cresce. A igreja ela não foi criada, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É em momentos de conflitos, é em momentos de crise, é em momentos que está todo mundo perturbado, louco, que a igreja é luzeiro, é luz. E nós precisamos então ser luz. Mas antes disso, precisamos buscar arrependimento, porque é tudo ou nada. Pode subir o louvor. É tudo ou nada. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda, em que o Espírito revela às igrejas. É vencer ou vencer. Posso dar uma palavra para meia dúzia que está conectado nessa live? É vencer ou vencer. É romper ou romper.
É vencer ou vencer. É vencer ou vencer. Aos vencedores. É aos vencedores. Não aos perdedores. Não aos coitados. É aos vencedores. Lhe daria a coroa da vida. Você que está em casa, eu quero que você nessa noite se analise a si mesmo, a sua caminhada com teu pai, com teu próximo, o teu lugar nessa igreja, porque Deus te chamou, porque está chegando uma chuva, um avivamento. Você pode ficar fora do avivamento, e para você vai ser como se nada tivesse acontecendo, porque todo avivamento é assim. Quando há avivamento, a igreja que é morna e fria não percebe. A igreja que é fervorosa, se você é alguém fervoroso no espírito, se você é alguém que nesses dias não está precisando receber, mas está entregando água viva, rio de água viva, você sabe o que eu estou falando, não está chegando no avivamento. E se o avivamento está chegando, a gente precisa preparar o odre com arrependimento. Então esse é um tempo de reposicionamento. Esse é um tempo de reflexão. Esse é um tempo de inflexão, porque é um ponto de virada. Esse é um tempo de produzir incenso de oração, de clamor, de súplica. Não precisamos mais de músicos, cantores, palestrantes, doutores. Não precisamos mais de pessoas de paletó cinza, amarelo, verde. Não precisamos mais de famosos, de gospel. Nós precisamos dos filhos. É da manifestação dos filhos, do posicionamento dos filhos através da igreja. Feche seus olhos. Você que está em casa, levante suas mãos. Faz dessa canção, dessa adoração, a tua canção, no nome de Jesus. Se alinha com teu Deus nessa noite. Se arrepende. Talvez muitas vidas poderiam ter sido salvas se você simplesmente pegasse culto, recebesse as pessoas, frequentasse uma célula, servisse no ministério, fosse no monte no dia da oração, no evangelismo. Talvez se você realmente fosse fervoroso, hoje nós seríamos uma igreja muito diferente. E a nação estaria muito diferente. Ah, mas a culpa é dos líderes. Não, a culpa é da igreja. Se não há fogo no altar, se não há lenha, se não há vidas sendo salvas, se a igreja não é relevante, a culpa é da igreja, não é do governo. Nós precisamos de arrependimento. O juízo começa dentro da casa. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes de Deus. Esse é tempo de arrependimento. Esse é tempo de buscar a face do teu Deus. Esse é tempo de quebrar e se converter do teu coração de pedra. Esse é tempo de você se posicionar como pastora, se posiciona como uma vida de oração na tua casa. Pastor e pastora que está conectado nessa live, para de ser fake news. Não dá mais para ser uma coisa aqui em cima. Não dá mais para a gente ficar focado apenas naquilo que é nosso. A gente precisa ter um olhar de reino. Olha a colheita. São 120 mil pessoas. Se esse lockdown se estender 30 dias, 60 dias, 6 meses, são pessoas que não conhecem a Deus, que pode ir a um ponto de loucura. Só que pior do que essas pessoas que podem viver um ponto de loucura, é crente, cristão, viver um ponto de loucura junto com elas. Então é a minoria que se posiciona. A gente está em 3 pessoas aqui no salão, 4, 5, 6 com os anjos que estão aqui. É sempre a minoria que traz avivamento. Então se você está nessa live, Deus te chamou. Deus te chamou para arrependimento. Deus te chamou
a você estar posicionado hoje como alguém que, independente do teu título, cara, título não quer dizer nada. Deus procura filhos hoje, e é você que Deus vai usar como instrumento. Vamos orar então através dessa canção. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizestes por mim, mas que o alto é o céu, tua misericórdia é sem. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Nós confiamos em ti, precisamos de ti. Você que está na tua casa, não espere Deus te vomitar. Começa você a vomitar os teus pecados. Começa você a vomitar as iniquidades. Começa você a vomitar as fraquezas, seus achômetros. Começa você a abrir a tua boca aí na tua casa. Começa a colocar em arrependimento pela nação, pela cidade. Começa a clamar aí na tua casa em nome de Jesus. Porque, Pai, te pedimos perdão, porque poderíamos ser uma igreja muito maior, muito melhor, muito mais relevante, mas não somos, porque nos barramos, nos impedimos as nossas questões dessa terra.
Quantas vezes, Pai, subimos ministrar louvor, ministrar a palavra, ministrar um diaconato, ministrar uma intercessão. Por quantas vezes nós subimos aqui ou viemos para um culto debaixo de má vontade, debaixo de obrigação, debaixo de uma escala. Por quantas vezes, Pai, quantas manhãs não oramos, quantos jejuns nós mentimos, quantas vezes, Pai amado, nós somos negligentes, quantas vezes saímos desse lugar com o nosso coração, em vez de nosso coração feliz, com o nosso coração sobrecarregado, com o nosso coração cheio de miséria, cheio de ingratidão, cheio de reclamação, cheio de murmuração. Por quantas vezes, ó Pai, quantas vezes nós reclamamos do horário que a intercessão acaba tarde, quantas vezes a gente deu mau testemunho, por quantas vidas entraram por aquela porta e ninguém abraçou, ninguém se preocupou, ninguém ligou. Quantas coisas ministeriais a gente faz pela metade, faz um relaxo, faz de qualquer jeito. Quantos cultos, ó Pai, nós não pegamos, nós não estamos porque nós não queremos. Nós gostamos de ouvir a serpente, nós gostamos de ouvir serpentes, nós gostamos de relativizar a palavra. Nós queremos uma palavra que nos acaricia nosso ego, uma palavra que vem e fala que nós somos vitoriosos, que eu vou prosperar financeiramente sem precisar mudar de vida, sem precisar me posicionar, sem precisar me arrepender, sem precisar abandonar pecado. Quantas vezes cobiçamos a bênção do outro, quantas vezes somos rebeldes, Pai, e não queremos ser chamados de rebeldes. Batemos de frente com liderança, batemos de frente com o nosso próximo, não concordamos, queremos ser tratados como reis e rainhas, queremos o melhor, queremos ser o centro da atenção, somos donos da razão. Então nos perdoa, Senhor. Você que está na tua casa, você que está nesse salão, começa a pedir perdão a Deus em nome de Jesus. Eu te peço perdão porque eu sei, Pai, que eu como pastor, eu sei que eu poderia estar fazendo muito mais pelo teu reino. Eu sei que muitas escolhas eu não tomei por causa do povo, assim como Moisés. Moisés perdeu a terra da promessa porque ele ouviu o povo, ele não ouviu a Deus. Ele não foi como Josué e Caleb, ele ouviu o povo. Nos perdoa, Pai, porque nós criamos uma igreja que muitas vezes está muito mais preocupada com as pessoas do que com o Espírito Santo, do que com aquilo que o Senhor pensa. Perdão, Pai. Clamamos por arrependimento. Clamamos por arrependimento. Oramos por arrependimento. Falta lágrimas, Pai. Falta quebrantamento. Muitas vezes não temos nem remorso mais. Não temos nem remorso. Nos arrependemos, Jesus, nessa noite. Te pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Nós só conseguimos avançar no chamado, no reino, quando somos empurrados. Se o pastor não está, nós somos uma pessoa. Se o pastor está na frente, nós somos uma outra pessoa. Então, Jesus, o problema não está no diabo, está em nós. Não é a presença do diabo, é a ausência da glória, é a ausência da presença, é a ausência do teu Espírito Santo, do temor, da santidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos em arrependimento genuíno diante de Ti. Clamamos, nos dá uma segunda chance de pregar a Tua palavra. Nos dá uma segunda chance, Pai, de viver o chamado, o ministério. Nos dá uma segunda chance, Pai, nem que seja a última. Não queremos ser como vasos de barro, inúteis, mas queremos ser contados entre aqueles que estão servindo, aqueles que são valorosos, valentes de guerra, valentes de Davi. Senhor, em nome de Jesus, nós estendemos essa oração para essa cidade. Comece a orar, você que está aqui no salão, você que está em casa,
Você que está aqui no louvor também, se possível, feche seus olhos. Nós oramos, Pai, tem misericórdia de Catanduva, tem misericórdia dos comerciantes, tem misericórdia, Pai, de homens e mulheres que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Alcança esse povo, Pai, com Tua glória. Alcança esse povo, Pai, com Teu poder. Alcança esse povo, você que está em casa, em nome de Jesus, cara, começa a entrar em guerra nesse momento. O que a cidade mais precisa hoje não mede mais um post na rede social, mede intercessões e orações da igreja. Nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos, nós buscamos, nós nos consagramos, nós se suplicamos, ó Pai, traz avivamento. Nos ajuda a ser uma igreja que traz avivamento a essa cidade, que traz transformação, que traz mudança. E entre como intervenção nos céus, no meio da política, o nosso prefeito, Pai, gera arrependimento dos nossos governantes. Aonde estão os milhões que foram investidos, Pai, pelo governo federal? Aonde estão os recursos? Por que não se prepararam para a pandemia? Aonde está, Pai? Nós estamos numa encruzilhada, porque pessoas estão desempregadas, comércios podem quebrar, empresas podem falir. Pais já não sabem como vão sustentar suas casas. E nós te pedimos como igreja, Pai, uma solução. Espírito Santo, nos dá a oração certa, nos dá a intercessão certa. Gere em nosso coração clamor, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos, Sore Catarabasso, Ketere Balalabassore Canamassore. Olha só, você que está conectado nessa live, você que está aqui no salão, há meia hora atrás aconteceu um acidente aqui na rodovia da Laranja. Um carro desgovernado entrou na contramão e bateu no outro carro ou num caminhão, não sei exatamente. E houve vários acidentes. Um espírito de suicídio pode estar pairando nessa cidade mais uma vez. Levante sua mão bem alto. Você que é da intercessão, você que está conectado nessa live, começa a orar e repreender esse espírito de morte, porque se você é cristão, você tem uma estrutura para suportar. Tem pessoas que não têm estrutura nenhuma. E parece que teve vários carros envolvidos. Eu não sei se a vítima, eu não sei como que foi. Começa a orar no teu lugar. Senhor, por favor, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Entra com uma intervenção do céu celestial sobre essas famílias. Repreendemos esse espírito de suicídio que vem agora querer tocar essa cidade, essa nação. Nada está nas nossas mãos, Pai. O que podemos fazer, nós fazemos. Estamos aqui rendendo adoração. Estamos aqui pregando a Tua palavra contra principados e potestades que são denunciados, cegos, surdos e mudos. Levantamos um clamor, Pai. Clamamos, Sorecamparamassocotorromanai. Clamamos, Sorequeterebachocotorromanalamassô. Nesse tempo de escuridão, Pai, a Tua igreja é a luz. Nesse tempo de escuridão, Pai, a Tua igreja é a luz. Nos levantamos, Senhor. Não sabemos se há vítimas, não sabemos se há crianças, não sabemos se há homens, não sabemos se há pessoas dessa igreja nesse acidente. Mas nós clamamos, repreende está o espírito de morte, suicídio e destruição. O caos, Pai, generalizado nessa nação está repreendido nessa hora. Toda a perturbação que vem sobre essa cidade, de origem espiritual, de origem emocional, de origem mental. Nos levantamos em oração. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Vem uma intervenção dos céus, Pai. Nos arrependemos, Pai, porque muitas vezes o Senhor nos deu tanta oportunidade, pode trazer o céu nessa cidade. Nos perdoa como pastores, porque muitas vezes colocamos a nossa denominação, os nossos desejos egoístas, políticos, queremos poder. Quantas vezes, Pai, o Senhor nos deu tanta oportunidade, Pai, para que pregássemos o Teu Evangelho e cultuássemos o Senhor todos os dias. Quantas vigílias, quantas orações, quanto clamor. Nos perdoa, Pai, porque no tempo que podíamos ter clamado, não clamamos, ó Pai. Sofremos hoje, Pai amado, o resultado de uma guerra que não foi trabalhada e guerreada quando devia ter sido guerreada.
Nos perdoa, Pai, como igreja, Senhor. Nos perdoa como cidade. Alcança esse povo, Senhor. Repreendido está o espírito de morte, em nome de Jesus. Eu vou terminar essa live. Você que está conectado, cara. Eu não sei quantas pessoas tem. Se é 3, se é 2, se é 6. Porque eu sei, cara. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Levanta o clamor na tua casa aí. Que a gente vai continuar orando mais um pouco aqui. Pode desligar a live em nome de Jesus. Lembrando que amanhã nós temos vigília. Olha só. Nós temos vigília, tá bom? De oração. A gente vai tomar todos os protocolos, todo o cuidado necessário, tá bom? Mas a gente não pode parar de orar. A gente não pode parar de orar. Nós não podemos, a gente não tem que esconder nada para ninguém. A gente está aqui até 1h10. Se a polícia quiser prender, me prende. Domingo eu tenho culto 5 horas da tarde aqui na igreja. Vamos levantar um clamor aqui nesse domingo em nome de Jesus, pela cidade. Eu sinto um peso muito grande de intercessão. Não vão mexer com a gente, cara. Se for prender, que prende, que leva preso todo mundo. Amanhã tem vigília, tá bom? Em nome de, a gente vai orar até o céu arregaçar, até o céu abrir. Em nome de Jesus, a gente vai para o monte amanhã, 9 horas da noite. Quem quiser ir está convidado. Toda a igreja, é a igreja 3 pontinhos que ora. A gente vai para o monte, em nome de Jesus. Tá bom? A gente vai clamar, a gente vai orar, a gente vai interceder. A gente vai levantar um clamor, toda a igreja. Ok? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus tem um sonho. E esse sonho é que nos próximos anos uma geração se levante debaixo dessa autoridade, dessa unção. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os confins da terra.